Então, isso tem um peso. Tese 2, que alguns analistas também trazem. Luísa, o fundo ainda não veio. E ele pode ir lá no Q4. O que é Q4 para os analistas? É o último trimestre do ano. Entre 40 e 57 mil dólares. Essa tese é mais incômoda, mas os dados existem e eu preciso trazer para vocês, tá? Alguns analistas, principalmente da Beam Crypto, eles usaram 3 métodos independentes: contagem de dias após o halving, espiral cíclica e estrutura de preço. E todos apontavam, na verdade todos apontam, né, que essa tese foi dessa semana, para o fundo em torno de outubro de 2026. O raciocínio para eles é que o halving foi em abril de 2024. Historicamente, o Bitcoin tem esse fundo por volta de 900 dias após o halving. Esta semana a gente está no dia 775. Faltam cerca de 125 dias e isso levaria para outubro. Tem um cara que chama Michael Terpin, que é um investidor e autor de várias análises on-chain, e ele projeta um fundo a 57 mil dólares com base na média histórica de drawdown dos topos, que é 55%. O topo foi 126 mil, 55% abaixo dá 57 mil em outubro de 2026. O argumento mais pesado para todos eles é que o Bitcoin ainda está abaixo da média móvel exponencial de 50 semanas, que está em torno dos 84 mil dólares. E o Bitcoin está sem recuperar esse nível como um suporte, vamos dizer assim, desde o último ciclo. E para eles, sem recuperar esse nível como cenário de suporte, não tem uma confirmação técnica de reversão. E o Bitcoin ele já foi rejeitado precisamente nessa média de 50 semanas, durante essa tentativa de recuperação ali, que a gente viu uma zona de euforia entre abril e maio. Quando a gente vai olhar o fluxo e o custo médio dos ETFs de Bitcoin dentro da Glassnode, o preço médio que a maioria dos detentores de ETF pagaram está em torno de 83 mil dólares. Então isso virou meio que o teto, e o Bitcoin foi rejeitado muito nesse teto, nos 83 mil dólares. Vocês lembram que abril e maio foi um mês até o começo de maio foi um mês bastante eufórico para o Bitcoin. Então foi rejeitado de forma precisa nessa última tocada aí. Então isso quer dizer que eles projetam que até abril o Bitcoin ainda esteja em sinal de baixa. Para mim, não quer dizer que haverá mais quedas. Pode ser que a gente esteja numa zona de fundo, numa zona de lateralização, em que o estresse máximo seria na zona dos 50 mil dólares, na minha visão. Espero que seja isso. Eu não gostaria de ver, falando para a saúde financeira do ecossistema cripto, o Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares. Então até 50 para mim ainda é saudável, não gera pânico novamente. Mas o Bitcoin nessa zona dos 40 vai gerar muito pânico desnecessário. Então para mim, se eu fosse contribuir nessa segunda tese, é que ela é extremamente válida, mas dentro dessa zona de preço que a gente vem conversando, acima dos 50 mil dólares, tá? Lu, e qual é a tese 3? A tese 3 da maioria, CZ, o dono da Binance, Ben, o dono da Bybit, o Brian Armstrong, dono da Coinbase, eles falam muito sobre essa tese, que esse ciclo é estruturalmente diferente e os modelos antigos eles não se aplicam diretamente. Por quê? Porque os ETFs mudaram o jogo. Vocês concordam com eles? Sim ou não? Comenta aí se vocês concordam. Comenta aqui se você estiver assistindo gravado, se você concorda. Bom, esse ciclo, para ser estruturalmente
diferente, o que é que eles pensam? Por que os ETFs mudaram o jogo? Porque mais de 120 bilhões de dólares estão em ativos sob gestão. Fundos de pensão, endowment, wealth funds. Então, são capitais um capital que não existia nesses ciclos anteriores. Qual é o problema? É que esse capital também saiu. Então, saiu 4 pontos, quem estava aqui desde o começo, 4,33 bilhões em 13 dias. E 75% das saídas vieram de um único fundo, o IBIT da BlackRock, o mais institucional de todos. Quando o IBIT lidera saídas, não é varejo em pânico, é portfólio manager profissional ajustando o risco. Então, qual é a leitura geral? Que não foi venda de pânico, foi realização de lucro racional. Muitas posições institucionais foram abertas entre 52 e 58 mil dólares no primeiro trimestre de 2026, com o Bitcoin subindo para 80, 82 em maio, fazendo isso se realizar. Então, o macro mudou, os yields do Treasury subiram, o capital institucional foi para onde tinha mais momento. IPO da SpaceX e IA. Então, para eles, é uma tese em que a IA, a tese de IA, né, empresas de IA e o IPO da SpaceX chamaram mais atenção no curto prazo. E o ponto dessa tese é: o ciclo pode estar sendo achatado pelas instituições, os fundos sobem, os topos também, e a volatilidade extrema dos ciclos anteriores pode não se repetir da mesma forma. Então, são 3 teses, gente, com dados reais, não existe certeza. Para mim, elas se complementam e existem em um contexto em que todos olham para uma queda máxima a mais do Bitcoin de 15%. Então, o fato é que a queda de 50% desde o topo teve uma cauda macroeconômica muito clara e identificável.